mais um Ichigo Ichie, o primeiro Ichigo Ichie do mês. E vamos começar bem acelerado, porque vamos falar algo hoje, é mais uma pedra no nosso quebra-cabeça, abrindo uma perspectiva dentro da linha da história da humanidade, e que nós já sabemos, estudamos e até praticamos o conteúdo e a espiritualidade dessa linha do tempo. Mas, por enquanto e até agora, neste momento, não há uma visão mais abrangente na perspectiva da linha do tempo da humanidade. Se você já está observando o quadro, já está fazendo uma ideia do que nós vamos falar agora nesse nosso encontro, nesse momento único, cuja proposta é falar o que não está sendo dito, abrir no nosso campo da visão um ângulo e colocar uma luz no ponto cego da nossa visão. Porque o propósito, a meta é elevar o nosso nível de consciência, aprofundar o nosso nível de consciência no que nós já sabemos e no que nós já estamos habituados a estudar ou praticar, ok? Então, hoje vamos falar da linha do tempo da humanidade. Então, se nós olharmos numa perspectiva de Deus para o mundo e ver o que Deus falou para o mundo durante toda a existência da humanidade até hoje, nós vamos encontrar o quê? Uma fase onde vieram para o mundo Confúcio, Mêncios, né? Moisés, que eram os disciplinadores. Então, quando a humanidade entrou num nível de avanços de civilização, quando a humanidade estava civilizada, o que significa isso? Era um momento em que se já usava utensílios para cozinhar, já se utilizavam de instrumentos para se alimentar, que eram os talheres, que eram os hashi, usavam mesas, cadeiras, havia arquitetura. Então, nesse momento, a humanidade já tinha dado um salto quântico muito grande, porque ela tinha saído da caverna, né, com as roupas de pele de animais, e já se vestia com tecidos mais leves, roupas já costuradas e cortadas na modelagem do corpo. Então, já havia uma civilização muito avançada. Então, quando a humanidade chegou neste nível de desenvolvimento, começaram a vir para o mundo os disciplinadores, que tinham o propósito de dizer para a humanidade como se vive socialmente, como se vive em sociedade, porque eles eram civilizados e viviam em sociedade, porque o homem é um ser social. Mas para ser social e viver em sociedade, precisa ter regras, precisa ter condutas. E nesse momento, então, veio Moisés com os 10 mandamentos, veio Confúcio com os 10 analetos de Confúcio, e com isso a sociedade passou a viver em harmonia, porque a unidade funcional da humanidade estava disciplinada, já sabia viver com respeito e interagir com o outro de forma harmoniosa. Então, essa é a primeira fase, é a fase dos disciplinadores. Depois que a humanidade estava civilizada e aprendeu a viver de forma disciplinada, então começou a descer e se manifestar nesse mundo os mestres. Então, quem foram os mestres? Buda Gautama, Jesus, foram os mais conhecidos da humanidade, né? Que eram os mestres. Então, os mestres vieram para quê? Para mostrar a verdadeira realidade humana e qual era o propósito da realidade humana, que era transcender o ciclo que perpetuava a humanidade
ao sofrimento de nascer, sofrer com envelhecimento e doenças e morrer. Então, esses eram os sofrimentos cíclicos que ainda acompanha cada um de nós. Todos nós que estamos aqui nascemos, todos nós que estamos aqui estamos num processo de sofrimento, porque quando o desejo não é satisfeito, gera frustração, sofrimento e dor. Quando a pessoa está doente, é um sofrimento, e quando a pessoa morre, também é um sofrimento. Então, para lidar com isso, cortar o karma da reencarnação, ou da encarnação, como queira, se você não acredita em reencarnação, então vieram os mestres para libertar a humanidade deste sofrimento. Gautama e Jesus foram os dois que eu citei neste momento. Então, isso aconteceu na primeira era, os disciplinadores aconteceu na primeira era, que era a era verde. Então, tudo na humanidade era verde. Se você pegar documentos históricos, registros históricos da era verde, você vai ver que na era verde, tudo era verde. Então, as casas eram pintadas de verde, a roupa dos soberanos e religiosos eram verdes. Já na segunda era, a era dos mestres, foi a era vermelha. Então, tudo era vermelho. As roupas dos governantes eram vermelhas, as casas eram pintadas de vermelho, tudo era vermelho, porque dizia que vermelho era a cor da sorte. E os religiosos também usavam vermelho. O Papa até hoje ainda usa a roupa da segunda era, que é a era vermelha, que foi a era dos mestres que vieram revelar para nós o nosso propósito e uma promessa, né? Jesus fez uma promessa: há um banquete no céu, muitos os convidados, poucos os escolhidos. Então, ele já estava anunciando a transmissão do tal em larga escala pelo mundo. Gautama falou a mesma coisa. Como eu posso sair do caminho do yin e do yang, né? Do sofrimento, do bem e do mal, o caminho relativo. E aí ele encontrou o caminho do meio. O caminho do meio é o caminho virtuoso. E quando ele falou, vamos seguir o caminho virtuoso, ele também já estava revelando e anunciando o tal, porque o tal é o caminho virtuoso. Agora que a humanidade está disciplinada e ela já sabe, né, para onde ela está indo e como ela está indo, então, neste momento, nós estamos vivendo a Era Branca, que é a era dos formados, ou seja, o homem já está disciplinado, já sabe como viver neste mundo, na linha mundana, né, vertical, horizontal, já também sabe como caminhar na Terra na linha vertical, que é a espiritualidade. Então, se ele já tem as duas informações de como se expressar neste mundo e como se conduzir neste mundo, porque ele tem as práticas de elevação espiritual, ele tem as informações necessárias para realizar a sua ascensão espiritual. Então, agora é a era do livre-arbítrio, propriamente dito. Por quê? Porque tudo já foi dito e tudo já foi mostrado. Então, é a fase da Era Branca, que é o tal propriamente dito. Então, aqui são os formados. Ou seja, você fez um curso, né? Você nasceu pequenininho, foi crescendo, foi fazendo ensino fundamental, depois você entrou no na graduação, pós-graduação, e aí você concluiu, e aí agora você vai entrar no mercado de trabalho, onde você vai mostrar, provar e viver do que você aprendeu nos 2 cursos anteriores. Isso é o formado. Ele está formado, ele está pronto para o mercado de trabalho. E o desempenho vai depender de como ele, né, aprendeu e como ele usa, pratica e vive dentro do que foi ensinado. Então,
a terceira era, que é a era branca, a era do tal, porque ninguém vai dizer para você o que você tem que fazer. Você faz o que você acha. Você já sabe, por exemplo, que deixar um ambiente sujo para o próximo está errado, disciplina. Mas você pode deixar. Então, nesse momento do disciplinado, você não está vivendo de acordo com você mesmo e nem com respeito ao outro. Porque se você encontrou um ambiente limpo, é porque alguém limpou. Você limpou esse ambiente? Não, ele estava limpo para você usar. Então, alguém limpou para você. Então, os disciplinados já sabem que tem que ter gratidão e respeito. Usa com respeito e deixa igual ou melhor, porque você passou por ali, para o próximo. Então, isso está na linha dos disciplinados. Quando chega nos formados, ninguém vai mais dizer isso. Você vai ter que conviver com queixumes, com reclamações, com cobranças, né? Isso faz parte da era dos formados, que é a prática do tal propriamente dita. Por quê? Porque tal é você colocar a ação correta nos seus pés e caminhar na sua vida, onde há uma cruz que está unindo, através da vida mundana, a possibilidade de você manifestar a sua ascensão espiritual. Ficou muito complicado? Ficou muito pesado? Mas guarda o silêncio, tá? Pega essas informações e guarda o silêncio. E deixa que elas, uma vez dentro das suas ideias, né, elas se ajeitem lá dentro com as suas ideias. E, com certeza, a verdade, né, vai emergir na sua consciência através da compreensão. Que isso é fruto de quem pegou a verdade em silêncio, não questionou, não julgou, guardou e deixou para que dentro houvesse um processo natural. E quando isso se ajeita com o que você já sabe em função do que você recebeu agora, vai elevar o seu nível de consciência a uma compreensão que não estava lá, ok? Então, muito obrigada, né, por estar nesse Ichigo Ichie. E vamos fazer uma pausa, porque já tem bastante informação ao nível espiritual, ao nível psicoemocional. E então é isso. Até o nosso próximo Ichigo Ichie. Vamos colocar mais uma pedrinha, né? Uma peça no nosso quebra-cabeça que estamos montando juntos, com certeza, porque a partir de agora, como eu disse, vamos estar acelerando e falando com mais profundidade, né? Então pode ser até que fique um pouco pesado em alguns momentos, mas vale a pena nós continuarmos, né, unindo essas peças todas, que no final você vai ter a visão total e única, ok? Então, Matane!